Oi, crianças, tudo bem com vocês? Estamos na quarta-feira e vamos começar nossas atividades do dia de hoje. E hoje nós vamos fazer nossas atividades na nossa apostila do Letrar, onde o nosso amigo fofinho está de MasterChef. E nós vamos abrir lá na página 46. Mas antes de irmos para a página 46, nós vamos dar uma lembradinha na história do biscoito de gengibre lá no final da história. Vocês lembram que depois que o biscoito de gengibre saiu correndo e chamando todo mundo que ninguém conseguia pegá-lo, que era para todo mundo correr atrás dele, ele chegou até um rio, onde ele sentou. E lá, ouvindo o biscoito de gengibre, estava uma esperta raposa, lambendo os beiços, querendo comer o biscoito de gengibre. Quando o biscoito de gengibre viu a raposa, ele já queria que ela corresse atrás dele. Mas ela, muito esperta, falou que não queria correr atrás dele, mas que ele era muito esperto, mas ele não sabia nadar, ele não sabia atravessar um rio. E o biscoito de gengibre realmente pensou, ele falou, eu sei pular, eu sei andar, eu sei correr, ficar de uma perna só, mas nadar não sei mesmo. Então, a esperta raposa criou uma armadilha para ele. Ela disse, toda bondosa, que levaria o biscoito de gengibre de um lado ao outro do rio. E ele acreditou. Ele subiu lá no rabo, foi nadando junto com a raposa em cima do rabo, só que o rabo começou a molhar, então a raposa pediu para ele subir até as costas. Lá no meio do rio, as costas também começou a molhar, então a raposa falou, sobe na minha cabeça, e ele foi até a cabeça. De repente, a cabeça dela também começou a molhar e ela pediu para ele ir no focinho, e quando ele foi no focinho, ela, nhaque, comeu o biscoito de gengibre, e ele, todo esperto, morreu na boca da raposa, não é mesmo? Agora, vamos pensar em outras situações que poderiam ter acontecido nessa história. Então, vocês vão imaginar o que vocês acham que poderia ter acontecido em 3 situações diferentes e vocês vão desenhar. Primeira situação. O que vocês acham que poderia ter acontecido se o biscoito de gengibre não tivesse caído na armadilha da raposa? E se ele não tivesse acreditado na raposa? O que será que tinha acontecido? O que você imagina se ele não caísse nessa armadilha da raposa? Pense o que você acha que pode ter acontecido e desenhe aqui. Aqui, e se o biscoito de gengibre tivesse caído na água? O que será que tinha acontecido com ele? O que será que aconteceria se ele caísse na água? Imagina aí o que você acha que poderia ter acontecido e desenha nesse quadrinho. Imagine também se o menino tivesse conseguido pegar o biscoito de gengibre. Se o menino, na hora que o biscoito de gengibre saiu correndo, o menino tivesse conseguido pegar. O que será que aconteceria? O que você acha? Então, você vai desenhar aqui também. Depois que você desenhou, você vai virar na página 47 e aqui na página 47 você vai criar um novo final para essa história. Você vai imaginar um final diferente. A gente viu que o final da história foi a raposa enganando, fazendo ele cair na armadilha e ela comeu o biscoito de gengibre. Agora você vai imaginar um outro final. O que você acha que poderia ter acontecido? Depois que você imaginar esse novo final, o que você vai fazer? Você vai pedir para um adulto da sua casa escrever para você o que você imaginou. A pessoa pode escrever aqui nesse quadro ou em uma folha à parte e depois colar a folha aqui. Só que quem for escrever, vai escrever aqui e vai deixar um espaço para vocês desenharem, ou vai escrever aqui e vai deixar um espaço para vocês desenharem. Por quê? Porque você não vai falar a história inteira para a pessoa, você vai criar um novo final. Como terminaria essa história de uma maneira diferente, que você criou. Então, o adulto vai escrever o que você falou e no outro espaço você vai desenhar esse final. Então, você vai mostrar como você imaginou um novo final para a história do biscoito de gengibre. Então, aqui vai estar
o escrito do que você imaginou e o desenho, a ilustração do que você fez, certo? Terminando, nós vamos lá na página 48, que nós vamos hoje terminar a nossa parte do letrar. Aqui na nossa parte do letrar, nós conhecemos 3 contos. Lembram do nosso livro dos contos? Onde nós temos 3 contos que nós conhecemos? Urashimataro, o leão com sede e o biscoito de gengibre. Lembram? As 3 historinhas, os 3 contos? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão olhar novamente o livro dos contos, vai olhar os desenhos. Se você quiser que alguém conte a história, você pode pedir para alguém contar. Ou você mesmo pode recontar, lembrando o que aconteceu. Depois que você viu de novo as 3 histórias, você vai fazer o seguinte. Neste quadro aqui, você vai fazer um desenho para representar a história do Urashimataro. Então, lá na história do Urashimataro, o que a gente pode fazer? A gente pode desenhar o Urashimataro, a gente pode desenhar o fundo do mar, a tartaruga, a princesa, o que eu quiser desenhar para representar a história do Urashimataro. Terminei de representar a história do Urashimataro, eu vou no próximo quadro. Então, aqui está escrito o leão com sede. Então, você vai fazer um desenho para representar a história do leão com sede. O que eu posso fazer para representar? Eu posso desenhar o leão, eu posso fazê-lo lá no lago tomando a água com medo, achando que a imagem dele era um leão feroz. Então eu posso desenhá-lo lá escondido atrás da moitinha de capim que ele ficava escondido. Então você pode desenhar alguma coisa sobre o leão com sede. E depois aqui embaixo você vai desenhar alguma coisa para representar a história do biscoito de gengibre. Então, o que você pode desenhar? Você pode fazer o biscoito de gengibre, os personagens, a mulher, a senhora, o senhor, o menino, os homens, os animais que aparecem, a vaca, o cachorro, o gato, a raposa. Enfim, você pode desenhar qualquer coisa que represente a história do biscoito de gengibre. Quando você terminar de desenhar as 3 coisas, você vai escolher qual foi o conto que você mais gostou, que você mais amou. Aquele conto que você falou, nossa, Tia Má, esse eu mais gostei. Você gostou mais do Urashimataro? Se você gostou mais do Urashimataro, você vai escolher um lápis de pintar e você vai pintar o nome da história. Ai, Tia Má, eu gostei mais da história do leão com sede. Então, você vai pintar o nome da história do leão com sede. Ai, Tia Má, eu não, eu gostei mais da história do biscoito de gengibre. Então, você vai pintar o nome da história do biscoito de gengibre. Então, você vai escolher, depois que tudo tiver feito, qual foi o conto, a história que você mais gostou e vai pintar o nome dela. E assim nós terminamos a parte do letrar. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Lembram que a Tia Má falava sempre isso no final das nossas histórias, todos os dias? Então, para terminar a nossa parte do letrar, que eram várias histórias, vários contos, a gente termina assim também. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Um beijo e até a nossa próxima aula!